Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui com mais um vídeo de Dandadan para vocês e hoje trazendo uma reflexão sobre os acontecimentos do capítulo mais recente, o capítulo 213. Muita gente ficou frustrada com a atitude do Okarun e disse que ele perdeu a oportunidade de se declarar para Momo, que ele foi covarde, que deveria crescer e parar de enrolação. Alguns até falaram que o desenvolvimento do personagem até agora foi simplesmente jogado no lixo pelo autor, já que nessa altura do campeonato o Okarun já deveria ter superado toda essa insegurança e timidez. E antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu não tô aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Antes que venha alguém esquentadinho nos comentários, cada um é cada um, todo mundo tem direito a ter a sua interpretação, mas eu tenho que dizer aqui que eu não concordo, né, com esse tipo de afirmação que uma galera está falando, está dizendo. O Okarun cometeu erros? É claro que sim, só que o que a gente precisa levar em consideração aqui é que nós estamos falando de adolescentes de 16, 17 anos. Tanto a Momo como o Okarun cometeram e cometem ainda erros ao longo da obra, quando o assunto é a relação entre os dois. E é justamente isso que os torna personagens tão bons e mais próximos da realidade. Por isso que a gente se identifica tanto com eles. Dandadan não é o tipo de obra em que o protagonista ele é cheio de problemas e de repente tem a sua personalidade alterada da água pro vinho. De repente ele se torna super confiante, todo mundo passa a gostar dele e depois que ele recebe algum tipo de upgrade, um poder, alguma coisa do tipo. Não é assim que Dandadan funciona. E eu entendo as pessoas ficarem impacientes, frustradas e dizer que o Tatsu está enrolando. Eu mesmo, quando a gente descobriu que a Momo tinha perdido as memórias, eu fiquei puto. Se você voltar lá no meu vídeo de análise do capítulo, você vai ver que eu começo o vídeo dizendo que eu não gostei, que eu fiquei puto com o Tatsu ter feito aquilo. Mas se você parar, deixar a emoção do momento de lado e analisar o contexto todo, você vai ver que não é assim que funciona em Dandadan. Aqui os personagens evoluem pouco a pouco, num ritmo mais lento, especialmente quando confrontam seus medos, coisa que foi exatamente o que Okarun fez nesse capítulo, né, no capítulo 213. E apesar de ele estar mais confiante do que no início de tudo, ele ainda continua sendo aquele cara tímido e cheio de inseguranças. Cara, até mesmo para quem é adulto, o amor não é algo simples e fácil. Se você já se apaixonou alguma vez, com certeza você sabe disso. Erros são cometidos ao longo do caminho e isso é completamente normal. Você simplesmente não escolhe fazer a coisa certa toda santa vez. É impossível fazer isso. Então, na minha opinião, o Okarun, ele agiu exatamente como ele deveria agir. Ele agiu 100% de acordo com o tipo de pessoa, com a personalidade que ele tem. Que é um cara tímido, um cara inseguro, um cara que constantemente se coloca para baixo, né, dizendo coisas ruins sobre si mesmo, que pensa demais nas coisas e que tem um histórico de rejeição desde a sua infância. Antes da Momo aparecer, o Okarun ele não tinha nada, ele não tinha ninguém. Ele estava fechado e isolado no seu próprio mundo. Então é completamente compreensível ele ter esse medo de ser rejeitado por essa pessoa que é tão importante para ele. Pensem por esse lado. A gente está falando aqui de uma pessoa que simplesmente trouxe cores para o mundo cinzento dele. Alguém que o acordou para a vida, que mostrou para ele que a vida pode ser muito mais do que ele jamais imaginou. Se coloque no lugar dele por um segundo que seja. Imagina você ter uma pessoa que é tão importante e ela não se lembrar de nada, não te reconhecer, não lembrar de tudo que vocês já viveram junto. Cara, isso é aterrorizante e ao mesmo tempo muito triste. Não vem me falar que se isso acontecesse com você, você também não teria medo da rejeição, porque aí você vai me desculpar, mas eu não consigo acreditar em você. E é exatamente assim que o Okarun tá se sentindo agora. Mas apesar de todo esse medo, ele tomou a decisão de correr atrás, de batalhar por ela. E é isso que importa, mesmo que ele não saiba ainda exatamente como fazer isso. Ele se declarar para ela agora não resolveria nada e seria até mesmo injusto com a própria Momo. Não faria com que ela recuperasse suas memórias instantaneamente, porque o que importa é viver, sentir, experienciar de novo todas aquelas emoções e sentimentos que fizeram ele se aproximar cada vez mais e mais, até por fim eles se apaixonarem. Isso é o que vai ajudar a destravar o que está enterrado no fundo do coração da Momo. E a gente viu um pouquinho disso acontecendo já no final desse capítulo, com a Momo dizendo que ela sentiu alguma coisa quando ela estava olhando para a porta da sala, mas ela não sabe exatamente ainda o que é. Então, as memórias podem ter sumido, mas os sentimentos ainda estão lá, enterrados no seu âmago. E o fato de que não importam as circunstâncias, eles vão se apaixonar de novo, e quantas vezes forem necessárias, é muito forte e muito fofo. É como se eles estivessem destinados um ao outro desde o início. O Okarun ter dito para Momo quando ela o confrontou que eles não se davam bem e que ela não precisa se sentir pressionada a falar com ele, a forçar uma amizade, na minha opinião não foi uma
uma covardia, mas muito pelo contrário, foi uma atitude extremamente corajosa, porque dessa vez ele quer fazer o que a Momo fez por ele. Ele quer ser a pessoa importante para ela. Ele quer salvar, quer ajudar a Momo a passar por essa situação difícil que ela se encontra atualmente. Assim como ela ajudou lá no início de tudo. E dessa vez ele quer garantir que ela jamais se esqueça. As lágrimas do Okarun não foram porque a Momo apertou forte demais nas suas bochechas, mas sim suas emoções transbordando ao ver que o medo que ele tinha, de ser rejeitado, finalmente caiu por terra. E agora, com isso fora do caminho, ele vai começar a dar os próximos passos. Ele é quem vai correr para se encontrar com ela no recreio, ele é quem vai esperar por ela para ir para a escola juntos pela manhã, ele vai desempenhar o papel que foi dela na primeira vez. Esse plot da amnésia não é uma regressão, 10 passos para trás na relação entre os dois, mas sim um avanço, um fortalecimento, uma solidificação dos sentimentos que eles possuem pelo outro. Esse, meus amigos e amigas, pode ser o arco mais romântico de todos, e isso me deixa muito animado para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas enfim, galera, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Comenta aí embaixo se você concorda comigo ou se você tem alguma outra visão, alguma outra interpretação, tá? Não se acanhe, aqui ninguém vai te julgar pela sua opinião, e se por acaso aparecer algum espertinho faltando com respeito, xingando, vai ser banido do canal, simples assim. A ideia aqui do canal é criar uma comunidade saudável para que a gente possa debater, discutir sobre essas obras que a gente tanto gosta. Belezinha, galera? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão para fortalecer. Se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo. E como sempre, muito obrigado por assistirem. E eu espero ver vocês em um próximo vídeo.